Vamos então passando para o segundo slide, que fala sobre fisiologia da membrana plasmática, né? Isso. Não esqueçam do seguinte, tá? Lembrem-se, como eu falei anteriormente, que a membrana plasmática, ela atua como permeabilidade seletiva. Ou seja, professor, mais uma vez, ela controla a entrada e saída de substâncias, através de dois processos, no que diz respeito ao transporte de micromoléculas. Vamos ter o transporte passivo. Lembrem-se que esse transporte passivo, ele ocorre de forma espontânea na célula, sempre a favor de um gradiente de concentração, né? Já no transporte, tá certo? Ativo, eu tenho um gasto de energia, ou seja, ou melhor dizendo, ele vai contra um gradiente de concentração. E geralmente essa energia, meus vestibulandos, geralmente ela é gasta em forma de ATP, que é adenosina trifosfato, no qual esse ATP ele vai ser sintetizado justamente na mitocôndria, através de um processo chamado de respiração celular. Então vamos ter três tipos de transportes, né, passivos: difusão simples, difusão facilitada e, na verdade, a osmose. Lembrem-se, a difusão simples é nada mais, nada menos do que a passagem, né, do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né, tentando igualar as concentrações. Percebam, professor, que observamos essa difusão simples lá nos pulmões, a nível de alvéolos pulmonares, onde eu vou ter a concentração, a diferença de concentração do CO2 pelo gás oxigênio, o que chamamos de trocas gasosas ou hematose. E lembrem-se que essa frequência respiratória, ela é controlada pelo bulbo, que faz parte do sistema nervoso central. O mecanismo de inspiração, que é a entrada do ar para os pulmões, e o mecanismo de expiração, que é a saída do ar para os pulmões, certo? Já a difusão facilitada, eu vou ter a presença, eu observo a presença de proteínas chamadas de permeases, que estão presentes na membrana plasmática, né? Observamos, né, essa passagem, né, esse exemplo de difusão facilitada, a entrada da glicose para o meio intracelular. E lembrem-se que eu vou ter ativação da insulina, que por sua vez a insulina ativa as permeases, e essa insulina é produzida lá no pâncreas, né, através de células chamadas de células beta, ok? Não esqueçam, meu vestibulando, que a osmose é nada mais, nada menos do que a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? A osmose é a passagem, né, do solvente, a água, do meio hipotônico para o meio hipertônico, através de uma membrana semipermeável. E o que seria, na verdade, essa membrana semipermeável? É porque, na verdade, essa membrana permite apenas a passagem da molécula de água, tá certo? Lembrem-se, tá certo, professor, daquela questão da osmorregulação, né? Principalmente, que já foi questão há muito tempo atrás da UFRN, em relação à osmorregulação dos peixes, tanto dos cíclidas como peixes do quê? Marinhos. Não esqueçam de dar uma olhadinha em relação a essa osmorregulação, né? Os mecanismos de osmorregulação desses animais. Também, professor, vamos ter um mecanismo importantíssimo, interessantíssimo, em relação aos protozoários. Lembrem-se, meus vestibulandos, que lá nos protozoários de água doce, observamos a presença do vacúolo pulsátil e o vacúolo o quê? Contrátil. Esse vacúolo vai ser importante no processo, né, de osmorregulação, tá? Observamos que a membrana plasmática, ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, certo? Lembre-se que o fosfolipídio, ele apresenta basicamente, né, a zona ou a região hidrofílica, que tem afinidade com a água, que é uma zona polar, e as perninhas, onde vocês observam que estão na parte interna, né, na parte intermediária, elas são a camada apolar, ou seja, não tem afinidade com a água. E percebam a presença, meus vestibulandos, né, das proteínas dos canais, né? O que é que vamos observar aqui no lado esquerdo, né, da tela do vídeo de vocês? A difusão simples. Percebam que as moléculas estão sendo transportadas, estão passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso caracteriza basicamente uma difusão simples, sem gasto de energia. Já a difusão facilitada, observamos a passagem de moléculas também do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, só que tem uma diferença. Eu tenho a participação de proteínas permeases, proteínas, né,
de canais, né, em que facilita o transporte dessas, elas devem ser ativadas para permitir a passagem. Mas lembrem-se que tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada são transporte passivo sem gasto de energia, certo? Observem, né, no lado direito do vídeo de vocês, o transporte ativo. Percebam, galera, que no transporte ativo, né, ele vai sempre contra um gradiente de quê? De concentração. Para manter essas diferenças de concentrações, eu tenho que ter um gasto de energia. E essa energia, geralmente, ela é gasta em forma de ATP, que é o adenosina trifosfato. Professor, me diga uma coisa, lembre para mim, certo, um exemplo de transporte ativo. O transporte ativo, na verdade, vamos ter como exemplo a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela vai ser importantíssima para manter as diferenças de concentrações do sódio e potássio na célula. Lembre-se, meus vestibulandos, que quando a célula está em repouso, a concentração do potássio ela vai ser maior no meio intracelular. Né? Enquanto que no meio extracelular a concentração de potássio vai ser bem menor. Ao contrário, acontece com o meio extracelular. O sódio é maior no meio extracelular e menor no meio intracelular. Então essas diferenças de concentrações são mantidas contra um gradiente de concentração. E observem, meus vestibulandos, que certo? Ocorre sempre com gasto de energia. Existe o que chamamos, né, professor Wanderson, a questão da fagocitose e pinocitose. Eu queria que você fizesse um comentário para os vestibulandos lembrarem um pouquinho sobre esses dois processos de fagocitose e pinocitose, até porque sabemos, professor, que são mecanismos, né, de transporte de membrana através de macromoléculas. Né? Lembrando, a fagocitose seria o englobamento de partículas sólidas, enquanto a pinocitose seria o englobamento de partículas líquidas. E aí eu chamo a atenção também do caro aluno, as algas euglenas, não é aquela exceção, aquela observação que de repente pode cair no vestibular. Alguns organismos são mixotróficos, não é, como a planta carnívora, e a euglena não é alguma espécie de euglenas. E por que elas são mixotróficas? Porque além de realizar fotossíntese, não é, funcionando como organismo autótrofo, também ela vai englobar partículas. E aí onde entra, não é, o englobamento de partículas, a fagocitose e a pinocitose. Então a alga, sendo mixotrófica, ela vai ser tanto autótrofa quanto heterótrofa. Ok?